Olá, companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos nós aqui, nesse grupo de estudos da doutrina espírita, buscando entender através dos ensinamentos da espiritualidade tudo aquilo que o Cristo, ao seu tempo, buscou trazer para nós, mas que nas circunstâncias da sua existência não lhe fora possível complementar todos os ensinamentos. E ele prometera mandar o Consolador, o Espírito de verdade, que viria trazer para a humanidade os esclarecimentos a respeito da doutrina do Cristo, do amor, da caridade, do perdão, de tudo aquilo que ele vivenciou entre nós. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine nesse momento. Dizer: o Senhor, nos dá a tua bênção e a tua paz. Que durante esses poucos minutos que aqui vamos conversar, possamos receber a inspiração, a espiritualidade atua entre nós, nos mostrando o nosso comportamento como filhos de Deus que estamos buscando aqui nessa existência corpórea, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual para alcançarmos as regiões celestiais prometidas por Jesus. E não está tão longe, basta que nós sigamos o seu ensinamento. Então, obrigado, Mestre, que sejam esses momentos de muito bom aproveitamento, que coração e alma nosso estejam ligados com a espiritualidade maior, que os nossos anjos guardiões possam nos instruir, nos intuir do entendimento a respeito de tudo aquilo que a espiritualidade nos traz. Que assim seja. Meus queridos, quando nós estamos falando a respeito daquilo que a espiritualidade nos trouxe como ensinamento, justamente experiências milenares desses abnegados anjos e mensageiros do Senhor, que durante a sua existência em várias esferas, por vários estágios por onde passaram, nos trouxe aqui ensinamentos preciosos que nos auxiliam na nossa caminhada. São conselhos úteis, de orientações maravilhosas, que nos ajudam na reflexão a respeito da vida, dos nossos embates, porque nós não estamos aqui apenas para comer, beber, vestir, ter uma vida agradável. Nós estamos aqui na busca da felicidade. E nós sabemos que a felicidade, muitas vezes, entendemos que é muito mais dura de conquistar para uns do que para o outro. Mas Jesus complementa dizendo que a felicidade não é deste mundo. Aqui é um lugar de passagem. Aqui é um lugar onde o Espírito faz o seu estágio, o seu aprendizado, os seus embates. Sabe, aquelas lutas que nós travamos aqui, às vezes, na sobrevivência. Como muitos de nós dizem que às vezes temos que engolir sapo, não é? Para sobreviver em certos momentos. Mas faz tudo parte de um processo de aprendizagem, de um processo de aperfeiçoamento, de burilamento do espírito, para que através das experiências que muitas vezes são amargas, nós possamos vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, vencer tudo aquilo que muitas vezes dificulta na nossa passagem, na nossa relação com o outro. Então, são momentos muito, às vezes, difíceis, mas que só com a dosagem
de inspiração divina, é que nós podemos compreender e passar por tudo isto. Então nós estamos diante do estudo que fala sobre as leis morais. E nessas leis morais estamos estudando a 10ª lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, que são princípios básicos dos ensinamentos de Jesus para nós, para que nós possamos assim compreender a vida. Então o item que nós estamos trabalhando é o item que fala a respeito dessas experiências nossas, dessas nossas vivências no mundo corpóreo, da nossa passagem aqui nesse plano de existência. Nós estamos estudando, então, o item que fala sobre a justiça de Deus, a justiça que transcende a chamada justiça natural, aquela justiça que vem do íntimo de cada um de nós. Como os Espíritos dizem que elas estão escritas na nossa consciência. Então, o senso de justiça que nós temos estão aí em nossas consciências. Quantos de nós, muitas vezes, passamos a perceber um comportamento de injustiça de uma pessoa para com a outra? Isso, às vezes, nos revolta, nos enche de sentimento, de vontade de ir lá, às vezes, e fazer a justiça com as próprias mãos, ou então colocar na mente daquele irmão o sentimento da verdadeira justiça, que às vezes nós erramos nem sempre premeditadamente. Às vezes nós erramos por uma questão de desconhecimento, da própria ignorância, da falta de observação em certos momentos. Então, nessa questão 877, Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos, dizendo: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Ou seja, existem observações muito peculiares que devem ser observadas com muito cuidado, com muito critério, para não romper a linha demarcadora dos direitos dos nossos semelhantes. Então ele diz que sim, a espiritualidade responde dizendo que sim, é a primeira de todas a respeito dos direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre um homem justo. Aquele que respeitar o direito do outro será sempre considerado como um homem justo. Ele segue dizendo: no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. É o fato de que, por exemplo, a gente vê que existem muitos casos que às vezes o indivíduo tem uma propriedade, um terreno que de 10 metros, por exemplo, mas que na sua construção ele precisa um pouco mais de 1 metro para complementar e deixar aquela construção sua. E às vezes ele avança 1 metro a mais numa propriedade que não lhe pertence. E daí ao outro perceber de que os seus direitos, né, foram assim suprimidos, ele invadiu aquilo que não lhe pertencia, acontecem os conflitos, que muitas vezes o diálogo poderia ser resolvido, a própria justiça humana poderia, em algum momento,
poder regulamentar e ajustar essas questões dos direitos. Mas às vezes a gente lança mão da violência, da arrogância, de gritar de que esse direito é meu e às vezes partimos para a violência. Então o que é que acontece? Quando às vezes se utiliza desses critérios, é como a espiritualidade diz aqui para nós, é que é daí que vem as perturbações, por falta do critério de perceber de que eu não posso invadir aquilo que não me pertence, eu não posso obter aquilo que não me pertence. Daí gera muitas confusões, como diz a espiritualidade. Eu quero dar só um pequeno exemplo, que numa das minhas viagens, eu peguei um trem de uma certa cidade até a capital, e aí aconteceu o seguinte, eu não peguei o trem naquele ponto de partida, eu estava em uma cidade um pouco mais adiante, mas a minha passagem me dava direito a uma passagem num vagão muito especial, e que quando eu peguei no meio do caminho esse trem, me dirigi com o meu bilhete até o lugar que seria a minha cadeira, e ao chegar encontrei uma pessoa sentada, um casal. Então eu e a minha esposa paramos, olhamos e conferi a numeração e mostrei para aquele senhor, dizendo, olha amigo, esse assento é nosso, está aqui o nosso bilhete. Ele simplesmente olhou para o bilhete, olhou para nós, virou-se para o outro lado, cruzou as pernas e não deu a menor importância. Ou seja, ele estava lançando mão de um direito que não lhe pertencia. Para evitar um confronto, uma discussão, uma perturbação, como diz a espiritualidade, eu me dirigi até a pessoa que era encarregada daquele vagão e disse para ele, olha amigo, acontece que tem uma pessoa no meu lugar, que está a minha passagem, eu comprei, tenho meu direito aqui, a pessoa, eu já mostrei, a pessoa não se recusa a sair do lugar. Então o comissário foi até lá e mostrou para aquele rapaz, pediu o bilhete dele, disse, olha, o senhor está no lugar errado, o seu lugar é lá atrás, esse vagão aqui não é para o seu vagão é o anterior a este, e o bilhete que o senhor está na mão não lhe dá direito de sentar nesse banco, esse banco pertence a esse casal, está aqui o bilhete, por favor, o senhor se retira. Ele virou para o rapaz com a cara feia, olhou para mim e saiu irritado, sabe, falando umas bobagens que não me convém aqui colocar, mas repara que exemplo interessante dele estar utilizando-se de um direito que não lhe pertencia. E pior, ele se recusou à reparação do seu erro, inclusive com gestos muito grosseiros. É como a espiritualidade diz, que é daí que vêm as perturbações, as confusões, as desavenças, pela não observação daquilo que é o seu direito, que quando esse direito está extrapolando e avançando o direito do outro. Então vamos ficar atentos para essas coisas, vamos guardar conosco o respeito para com aquilo que não nos pertence, para evitar essas perturbações. Então, na 878, ele fala o seguinte, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve levar a conhecer os seus limites? Essa pergunta já está sendo respondida na anterior, quando eu citei o exemplo daquele cidadão do trem, quando ele disse que, podendo o homem iludir-se quanto à extensão dos seus direitos, o que deve levar a conhecer os seus limites. Então, voltando àquele mesmo exemplo, o limite seria reconhecimento das suas falhas, do seu equívoco, do seu engano. Não vou dizer aqui da sua vontade de querer tirar vantagem, não, mas do seu equívoco. Então, às vezes, a gente está cometendo uma falha e não queremos reconhecer que erramos.
Não queremos reconhecer que nós ferimos o direito do outro, que nós avançamos o sinal da demarcação, onde os direitos encontram os seus limites, início de um e término do outro. A espiritualidade diz o seguinte, que os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e da mesma maneira. Isso quer dizer, então, de que assim como eu exijo, eu procedo, eu gostaria que os meus direitos fossem conservados e observados, eu também tenho que observar o do outro. Numa circunstância que vier a exigir de mim o critério de observar de que aquele não é o meu direito mais, meu direito chegou no seu limite, eu também tenho que, assim como exijo o direito meu, eu também tenho que respeitar o do outro. E essa é a relação da convivência. Sabe, por que a espiritualidade nos fala essas coisas? Porque são espíritos que têm milhares de anos nessa estrada da vida. São espíritos que já aprenderam com as lições da vida, que já renunciaram, muitas vezes até o seu próprio direito, para evitar um confronto, um conflito, que aprenderam de que a briga, a discussão, a desavença não nos leva a nada, só nos leva ao desequilíbrio, só nos leva à decadência. Adquirimos, às vezes, inimigos sem necessidade. Então, esses espíritos que vivenciaram tudo isto, que aprenderam na vida, na sua longa jornada de reencarnações e reencarnações, vêm agora nos mostrar, pelos seus exemplos, que não vale a pena a briga, não vale a pena o confronto, não vale a pena a desavença, não vale a pena romper os limites dos direitos alheios, nem avançá-los. Mas vamos continuar nessa questão seguinte, é 878A. Ele diz o seguinte: mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Então isso nos remete a uma percepção que avança um pouco mais, saindo não só de nós, mas daqueles que, por exemplo, que são autoridades. Quando uma autoridade procura colocar para a população, os seus comandados, certas regras e certas instruções, eles devem ser os primeiros a cumprirem. Infelizmente, nós temos visto de que tem existido exemplos muito difíceis, reprováveis, de muitas pessoas que estão aí nas lideranças, nos governos por aí afora, que muitas vezes desconhece o direito do outro e avança e lança a mão daquilo que não lhe pertence. É uma prova de um espírito ainda muito atrasado, muito materializado. A gente não pode compreender, por exemplo, às vezes vem uma verba para uma finalidade e sob a desculpa de um benefício qualquer, para isso ou para aquilo, às vezes alguns dos nossos irmãos torcem as coisas e desviam para outra finalidade, muitas vezes até para o benefício próprio. E isso aí nos prova que nós ainda estamos muito atrasados. Quando nós buscamos passar adiante para aquilo que não nos é de direito,
quando eu tento burlar as leis, dizer para você vale, mas para mim não. O que eu faço, você tem que obedecer. O que eu falo, você tem que obedecer, mas não faça o que eu faço. É como diz aquele velho refrão, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É uma prova de que esse espírito ainda está muito materializado, ainda está muito mais perto do começo da jornada do que do fim, de que muitas coisas ainda virão como lições muito duras às vezes, para que eles possam aprender ao respeito aquilo que não lhe pertence, que pertence ao próximo. Então é importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os direitos, seus deveres e o direito do outro. Porque quando às vezes a gente fala uma coisa e não cumpre, quantos de nós temos aí esses exemplos que às vezes dentro do nosso local de trabalho, às vezes nós somos benevolentes, às vezes até por uma questão mesmo de conveniência. Ou quando não, somos até muito cometidos de algumas atitudes, ficamos às vezes quietos por alguma coisa qualquer, quando na vontade seria de gritar alto e de partir para uma agressão verbal, seja o que for. E às vezes a gente, no local de trabalho, a gente tem um comportamento mais equilibrado, mais sereno, por uma necessidade, questão circunstancial. Mas às vezes quando chegamos em casa, muitos chegam nas suas casas, nos seus lares, aos gritos, à incompreensão para com os filhos, à incompreensão às vezes para com a companheira, sabe? Exigindo coisas para mostrar o seu poderio, mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza diante do outro, do que tudo posso. Infelizmente, ainda tem muitos irmãos que a gente vê, às vezes, ser violento dentro dos seus lares, agredir a companheira, agredir os filhos. E às vezes no local de trabalho ele é manso feito um cordeiro. Ainda são espíritos muito atrelados à arrogância, à prepotência, mas que são comedidos muitas vezes por circunstâncias que lhes são próprias. Então isso nos leva a entender aquilo quando Jesus nos ensina, dizendo que nós temos que ser mansos, né, como cordeiros, mas prudentes como a serpente, saber até onde nosso direito vai, reconhecer no outro os direitos que o outro tem, que às vezes se o outro falha aqui, ali, acolá, comete algum desatino, nas questões anteriores os Espíritos falam, né, aquilo que Jesus disse, que do mesmo modo como nós julgamos, nós também seremos julgados. Foi isso que o Cristo nos fala, dizendo que com o mesmo peso que você quiser que seja julgado, então julgue também. Porque muitas vezes a gente gostaria de ter que o juízo que vem sobre nós viesse a ser um juízo mais brando, mais leve. Por que isso? Porque nós queremos que alguém pegue leve conosco. Mas não quer dizer que às vezes nós fazemos a mesma coisa. Então, queridos, é essa lição que os Espíritos nos trazem, do equilíbrio, da compreensão. A lei humana está aí para resolver as questões humanas, mas as leis morais são aquelas que estão em nosso íntimo, em nossa mente, em nosso sentimento mais profundo, que suplanta todas as leis, porque as leis humanas vieram
no sentimento mais profundo, que são as leis naturais, as leis divinas. Então ele pergunta na questão 879, que é a última pergunta desse item, ele fala: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então Kardec agora diz: mas então vamos ver aquele indivíduo que pratica a justiça em toda a sua pureza. É aquele que não quebra as regras, é aquele que não avança além dos seus limites, aquele que respeita o próximo e respeita o outro, aquele que às vezes abre mão do seu próprio direito para que haja uma convivência pacífica, equilibrada, de respeito. Então os Espíritos dizem o seguinte: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque pratica também o amor do próximo e a caridade, os quais não há verdadeiramente a injustiça, sem os quais não há a verdadeira justiça. O verdadeiro justo, vou repetir a resposta, o verdadeiro justo, o exemplo de Jesus, é aquele que pratica a justiça na sua pureza, porque pratica também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haverá justiça. Então a espiritualidade resume dizendo que o amor e a caridade são atributos que estão juntos, inseparáveis, e que isso nos mostra a justiça, aquela verdadeira justiça que nós queremos ter. Seguir o exemplo de Jesus. Só para concluir, lembro-me de um episódio que eu li, onde uma criança, um homem bate à porta de uma casa, de uma residência, e uma criança vem abrir. Esse homem era um homem tido como um homem justo, um homem religioso, um homem honesto, correto, que fazia sempre o bem, a caridade. E quando ele bate a esta porta, a criança abre e a mãe pergunta ao filho: quem é que está aí à porta? Ele vai e diz para a mãe: eu não conheço, mas pelos nossos evangelhos que fazemos no lar, pelo que eu escuto na igreja, pelo que eu escuto aqui na leitura, esse homem parece com Jesus. Eu acho que é Jesus que está à nossa porta. E aquela senhora vai até a porta, curiosa, e encontra aquele senhor que era um benemérito daquela comunidade, um homem de bem, um homem cheio de amor, de compreensão, aquele que exercita a caridade na sua plenitude. Quando nós buscamos em Jesus essa aproximação da prática do amor, da caridade, da justiça, o nosso semblante muda. As pessoas percebem em nós que nós somos um pouco diferentes, que há um brilho qualquer, que há algo diferente que nos torna visíveis diante de uma multidão, que faz com que as pessoas percebam e digam como ele é diferente. Sim, nós temos que ser a diferença. Jesus disse que vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade sobre a montanha. Então, assim como o sol, brilhe também a vossa luz. Isso que Jesus ensina, a luz da justiça. Que a nossa luz possa brilhar em nós, em nosso semblante, em nossas ações. Que sejamos como a cidade nas montanhas, onde as pessoas se iluminam. Que sejamos como aquele homem, que alguém olhe para nós e veja que há algo muito especial. Não porque somos especiais, mas porque somos seguidores do Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos conceda a sua paz e
e que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.